Olá, eu sou o Liboni e eu sou o diletante profissional. Então esse vídeo é sobre o Jake Parker e se você está ouvindo no podcast, vai lá no YouTube depois e dá uma olhada que eu selecionei uma sequência de imagens com as artes desse artista. Ou aí no post no site tem o link para você ver o site dele e conhecer o trabalho dele. É, Eu queria falar do Jake Parker porque a gente está aí no finalzinho de setembro e daqui a pouco começa outubro. E o Jake Parker ele é um cara que ficou muito conhecido por criar o Inktober. O Inktober ele é considerado aí o maior desafio de ilustração da internet. Tem um vídeo meu aí no YouTube explicando o que é o Inktober, como que funciona. Mas basicamente é um momento coletivo no mês de outubro que os desenhistas produzem ali 31 artes, né, uma por dia, e todo mundo vai postando e vai comentando as hashtags. E esse espírito coletivo incentiva muita gente a desenhar mais. Mas quem que é esse cara, né, por trás do Inktober? O Jake Parker, que tem um apelido de Agente 44, ele é um quadrinista, ele faz concept art. Concept art são artes conceituais que vão dar base para um personagem numa animação, num filme. É o cara que faz o projeto do que os outros desenhistas vão seguir. Os desenhistas, ou mesmo assim, figurinistas, fotógrafos, cenaristas, vão seguir num filme. E além disso, ele trabalha com animação, faz livros infantis, é ilustrador. Esse cara ele é um batalhador mesmo, assim. Ele é o verdadeiro assim operário do desenho. E ele ele é engraçado porque ele ficou mais conhecido, talvez por esse, vamos dizer assim, ativismo dele, do que pela arte em si. E se você tá vendo aí os desenhos dele, você vê que ele faz um estilo meio cartoon, é, que é bacana, é bem feito, mas não é nada excepcional. Tem outros, não vou dizer excepcional porque é muito bem feito. O desenho dele é muito bom. Não quero, é que assim, ele não é uma pessoa marcante. Se você colocar o trabalho dele numa prateleira, assim, é difícil, poucas pessoas vão reconhecer o trabalho dele em específico. É diferente de. Mesmo uns caras que têm um trabalho parecido, assim, como o Scott Young, são caras que têm um traço muito mais característico, um estilo muito mais pessoal. Mas o Jake Parker ele tem um mérito gigantesco de ser um grande influenciador e um grande incentivador na área do desenho, além de ser um grande profissional. Eu não estou dizendo, o trabalho dele é impecável profissionalmente. Ele, assim, se você é um editor de um livro, se você, enfim, precisa de um artista para um editorial, para qualquer coisa, esse cara é assim, é o seu sonho de consumo. Ele está acima da média da maioria dos caras que você vai achar por aí. O que acontece é, é que o trabalho não é tão impactante. E por que esse cara ficou tão famoso? Pelo ativismo dele, basicamente. Ele é um professor também, ele tem uma escola virtual de desenho. E, e ele é um cara que assim, volta e meia ele consegue se destacar no meio dos desenhistas. Volta e meia ele acaba sendo assunto e pauta para as pessoas por esse lado dele de ensinar, de incentivar,
de querer que as pessoas prossigam. Tem um negócio muito curioso no desenho, que o desenho é uma profissão muito solitária. E a evolução no desenho ela é muito lenta. Então, para o cara sair do gosto de desenhar para um desenho bem a ponto de trabalhar, é um caminho muito longo e muito difícil. Então, é uma profissão que convida muito esses tipos de, vamos pôr assim, entre aspas, gurus. Mas assim, que guru eu acho meio pejorativo. É assim, um cara que te incentiva, o cara que te dá umas dicas, o cara que te mostra o material, o cara que é uma referência para você, uma referência tecnicamente boa, uma referência que você olha e você fala assim, pô, é um trabalho muito competente, mas que ele também tem um pensamento muito legal. Ele fala coisas bacanas. Então, uma das coisas que você já deve ter ouvido dele é um vídeo que é repetido já a exaustão, tem ele legendado no YouTube. É o Finished Not Perfect, que é um vídeo onde ele fala que o importante é você terminar o trabalho e não que ele fique perfeito. Porque é aquele lance que se a gente ficar mexendo, 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 a gente vai mexer a vida inteira no negócio e nunca vai chegar num ponto satisfatório. E o estudo do desenho, ele nunca termina. Você nunca chega num ponto que você fala, não, zerei, é aqui que eu sigo e é só isso que eu consigo. Não é. Sempre é uma evolução constante. Mesmo caras consagrados, de um ano para o outro, ele vai melhorando, ele vai mudando. Dentro de uma década, um cara que já era muito consagrado uma década atrás, hoje talvez ele tenha um trabalho infinitamente melhor. Então, o importante, porque ele é um cara que ensina você a ser ele incentiva as pessoas a serem profissionais. E no mundo profissional, o importante é você terminar e entregar. Às vezes você acha que tá ruim, às vezes você acha que tá longe do perfeito e às vezes de fato tá muito ruim. Mas você tem que entregar, você tem que seguir em frente. E é esse tipo de coisa que ele fala que propaga entre muitas pessoas, que ressoa entre muita gente. E depois, além desse vídeo, ele criou um negócio bacana que ele chama Art Drop Day, que é o dia 6 de setembro. Eu não sei exatamente por que 6 de setembro, porque ele escolheu essa data. É, Ele começou em 2014. No dia 6 de setembro, ele deixa em alguns lugares da cidade dele, onde ele está, algumas artes para alguém achar e ficar para ela. E incentiva artistas a fazerem a mesma coisa, e é bem bacana. Porque o ano passado eu acho que eu fiz isso, deixei uma pintura em algum lugar e alguém achou e achou super legal e postou e enfim, você tem uma pessoa que gosta daquilo e é bacana, uma pessoa que não te conhece, que nunca ouviu falar de você e tem a sorte ou acaso de encontrar aquilo lá e gostar. E depois o Inktober, né, que é a grande criação dele, que é a grande fama dele. Ele tem vários vídeos com dicas, vários vídeos com dicas de desenho, com dicas de materiais. Ele tem as aulas dele de desenho, e os cursos de desenho que ele vende online, que devem ser bons, né, assim, pela qualidade dele. Como artista, ele é um cara interessante, ele é um cara que às vezes falta, assim, a gente estuda muito desenho, estuda, mas tem um lance que é o design. E o design é foda, porque o design ele bate o desenho toda vez. É foda falar isso, porque assim, um desenho muito, 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 muito bom, ele se sustenta talvez sem muita técnica de design, só no apuro técnico da perfeição no desenho. Mas um desenho mediano para ruim, às vezes ele se salva porque tem algumas técnicas de design que deixam ele interessante. Então você pode ver aí que ele é um cara de traços simples, traços bem simplificados mesmo,
uma pegada pro lado do cartoon, um contorno um pouco mais grosso, um contorno um pouco mais marcado, assim, e poucas achuras bem posicionadas, bem escolhido, assim, onde ele vai usar essas achuras. E isso é uma habilidade bem difícil. O sentido das achuras, a movimentação das achuras, isso é uma habilidade bem complexa. E o lance de você criar planos e criar uma figura tridimensional com elegância, de forma simples. Isso é uma coisa que ele faz muito bem. Tem um personagenzinho dele aí que é uma caveirinha numa roupa. Puta, como aquilo é simples e como aquilo tem volume, tem tridimensionalidade. Isso é design puro, são técnicas para você criar essas ilusões de profundidade, são técnicas para você criar essa ilusão de que tem camadas visuais ali onde não necessariamente tem. Ele é um bom narrador visual também, isso é inegável. Assim, você olha as páginas dele, elas são muito atrativas, elas são muito interessantes, elas são, elas conduzem bem visualmente. E ele é um cara assim que gosta de fazer umas fanarts, umas coisas meio louconas aí, diferentonas. Ele puxa muito para um lado meio robótico, tem umas criaturas meio bizarras. É uma temática que parece ele agradar a ele e que ele leva para todo tipo de trabalho que ele faz. E você vê que ele é um cara versátil dentro dessa linha, do cartoon até o realismo. E veja que tem uma diferença, assim, o realismo ele não é o naturalismo. O naturalismo é aquele negócio exatamente perto da realidade. O realismo é quando você já tem um nível é, um nível de estilização. Então o desenho dele é estilizado, mas ele chega até o realista quando ele quer. Ele é um cara que trabalha no digital, trabalha no analógico. Ele usa muito as Copics para fazer as cores. Que a Copic você consegue criar um tipo de desenho que ele parece digital, na verdade, né? É engraçado isso. Porque ele dá um acabamento muito sólido, ao mesmo tempo que te permite dar um degradê, fazer umas coisas interessantes. E ele trabalha muito bem a relação fundo do papel com a figura, o espaço como um todo da arte. Ele é um cara que trabalha muito bem. E, e é um cara inteligente no sentido do mercado, assim, é o que tudo indica, ele é um cara muito profissional. Um cara que promete alguma coisa para uma editora e entrega aquela coisa, que faz todos os tipos de trabalho, é bem versátil, trabalha com quadrinhos, trabalha com ilustração. Esse serviço de concept é assim, é meio que o sonho de consumo de muita gente, porque o concept é meio que assim o top do criacionismo, né? O concept seria assim o mais intelectual na área do desenho, que é o cara que alguém vem e te fala, olha, eu vou fazer um filme novo do Star Wars, eu preciso de 10 raças alienígenas. Você vai lá e inventa 10 raças alienígenas, umas raças robotizadas, tal, e isso vai servir de base para o resto da produção. Então é uma coisa que por que é o sonho de consumo, né? Porque é meio símbolo da nossa geração, né? Infelizmente. Parece que você só faz uma artezinha e você ganha um puta dinheiro, porque você teve uma ideia. Então é o contrário do cara que faz, sei lá, o storyboard pra publicidade. Que trabalha pra caralho. O storyboard, pra quem não sabe, é assim. Quando você tem um comercial, você vai ter cena a cena desenhadinho, onde vai estar cada ator, onde vai estar a marcação de cada fala. É meio um guia para o diretor trabalhar. Então, isso é um negócio muito trabalhoso e que não paga tão bem.
Ao contrário do concept art, que é um negócio que aparentemente não é trabalhoso. Mas o concept art, ele depende de uma criatividade imensa da pessoa. Ele tem um trabalho intelectual prévio que, assim, são poucas as pessoas que são capacitadas para fazer. Então há seu mérito aí nos caras que trabalham nessa área. E quando a gente vê o trabalho dele, você vê que ele é bem inventivo visualmente. E sei lá, ele é um cara que domina amplamente várias técnicas, domina anatomia, domina, como eu já falei, o design, domina luz e sombra, e mais do que luz e sombra, a relação de contraste e valor tonal nas figuras. Ele faz algumas coisas de alto contraste muito bonitas, ele faz coisas coloridas muito bonitas, e o colorido dele de poucas cores já é muito bonito. Então, é um cara muito técnico, muito habilidoso. Eu já vi vários vídeos dele, eu nunca fiz nenhum desses cursos completos que ele vende, mas ele é muito competente no que ele fala, ele é muito inteligente no que ele fala. Eu acho que se fosse relacionar com alguém aqui no Brasil que faz um trabalho similar ao que ele faz, é o Thiago Spiked. Tem o canal lá, o Crass Conversa, que é um cara que também é bem nessa linha, assim, é um cara técnico, um cara profissional, um cara competente e um cara que se destacou mais por ser esse guia das pessoas, por ser esse cara que dá as mensagens, fala, motiva as pessoas, move esse meio de desenhistas e ajuda muitas pessoas. E então era isso que eu queria dizer sobre o Jake Parker. Infelizmente não tem nada dele publicado no Brasil. Deve ter algumas coisas de quadrinho, mas dentro de outras revistas mix mensais, então é difícil você separar e achar para comprar só um trabalho dele. Mas você pode comprar algum livro dele em inglês, mais pelas figurinhas se você não lê. E, e é isso. Então, logo mais vai começar o Inktober. Eu espero que isso ajude aí, te incentive a, a desenvolver seu desenho, a estudar mais e por aí vai. Obrigado aí pela paciência e até o próximo.